Você já sentiu que, por mais que tente, algumas pessoas simplesmente não suportam sua presença? Já percebeu olhares tortos, comentários sutis ou aquela sensação de que estão sempre tentando te diminuir? E se eu te dissesse que isso não acontece por acaso? Na verdade, isso é um sinal claro de que você carrega algo que eles temem, um poder que pode transformar sua vida e o mundo ao seu redor. Mas antes de revelar essa verdade, que pode mudar tudo, quero que você faça 3 coisas agora. Deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso não é apenas para fortalecer esse conteúdo, mas para garantir que você continue recebendo mensagens que vão abrir sua mente e te fazer enxergar o que ninguém nunca te contou. E agora vem a parte mais importante. Quero que você comente: eu sou imparável. Isso não é só uma frase, é um compromisso com sua própria grandeza. Escreva isso nos comentários e declare que ninguém mais vai te limitar. Agora, prepare-se, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar completamente sua forma de enxergar sua própria força. Desde que você nasceu, tentaram te convencer de que seu poder era limitado, que você precisava de validação, que deveria se encaixar em padrões pré-estabelecidos para ser aceito. Mas e se eu te dissesse que tudo isso foi uma mentira bem contada? A verdade é que você nunca precisou da permissão de ninguém para brilhar. Você carrega dentro de si uma energia que pode mudar tudo ao seu redor e o mais louco, você já faz isso sem perceber. Sua presença, sua força, sua visão de mundo, tudo isso impacta as pessoas de formas que elas nem conseguem explicar. E é exatamente por isso que algumas delas tentam te fazer duvidar de si mesmo. O mundo funciona com base em controle. A sociedade criou regras invisíveis para manter as pessoas dentro de um molde previsível, fáceis de manipular e direcionar. Mas você nunca se encaixou nisso. Sua mera existência já é uma ameaça para esse sistema, porque você é diferente. E ser diferente não significa ser estranho ou inadequado. Significa ser um ponto fora da curva, um questionamento ambulante para todas as certezas confortáveis dos outros. Eles não sabem como lidar com isso. E é por isso que tentam te limitar, te convencer de que está errado, de que deveria ser menos, falar menos, sonhar menos. Mas aqui está a grande reviravolta. O poder sempre esteve em suas mãos. Ninguém pode tirar de você aquilo que já é seu. Quando você percebe isso, o jogo muda. Você para de buscar permissão para existir plenamente e começa a ocupar o espaço que já te pertence. E nesse momento, o mundo começa a te enxergar de forma diferente. Alguns vão te admirar, outros vão te temer. Mas uma coisa é certa: ninguém mais vai te ignorar. Você já percebeu como algumas pessoas simplesmente não conseguem lidar com sua presença? Elas tentam te diminuir, te desafiar sem motivo, ou simplesmente parecem desconfortáveis ao seu redor. Isso não acontece por acaso. Existe algo em você, um brilho, uma força, uma autenticidade que mexe com elas. Mas o problema não está em você, está nelas. Quando alguém se sente ameaçado por sua existência, não é porque você fez algo errado, e sim porque você as força a enxergar suas próprias limitações. O ser humano busca estabilidade e controle. Quando você surge como uma variável fora do padrão, as pessoas entram em modo de defesa. Se você é confiante, elas questionam sua humildade. Se você pensa grande, elas chamam isso de arrogância. Se você se recusa a seguir o caminho tradicional, elas tentam te convencer de que está sendo irresponsável. Mas tudo isso é só uma cortina de fumaça para esconder o verdadeiro medo delas. O medo de que você esteja provando que existem outros caminhos, que o impossível pode ser quebrado, que o mundo pode ser moldado de formas que elas nunca tiveram coragem de tentar. E é aí que está a ironia.
Quanto mais tentam te diminuir, mais confirmam seu poder. Porque ninguém perde tempo tentando desestabilizar quem não representa uma ameaça. Se falam de você, se tentam te convencer de que está errado, é porque no fundo sabem que você está certo. E é exatamente por isso que você deve continuar. Porque sua presença não é o problema, sua presença é a resposta. Preste atenção nisso, porque é sério. Muitas bênçãos estão prestes a chegar na sua vida. Se você está vendo esse vídeo, isso não é coincidência. O universo está te enviando um sinal. Grandes mudanças estão vindo. E uma delas é algo que talvez você nem imagine. A casa dos seus sonhos está se aproximando. Sim, ainda este ano você vai conquistar algo grandioso. E tudo começa quando você reconhece e manifesta essa verdade. E agora, quero te dar uma oportunidade de mostrar sua gratidão ao universo. Se essa mensagem tocou você, se você sentiu que essas palavras são um chamado para a sua vida, envie um valeu demais com um valor de até $100. Esse ato simbólico é mais do que uma simples contribuição. É um gesto de confirmação, um sinal de que você está pronto para receber tudo que já está reservado para você. Então clique no botão Valeu Demais agora e escreva nos comentários: Eu recebo minha vitória. Esse é o primeiro passo para afirmar ao universo que você está preparado para o que está por vir. E acredite, algo muito maior do que você imagina já está a caminho. A sociedade funciona como uma máquina bem lubrificada, onde cada peça tem um lugar definido. Desde cedo, ensinam às pessoas que sucesso tem um caminho específico, que felicidade depende da aprovação alheia e que o poder só pode ser concedido por alguém acima delas. Mas e se tudo isso for uma farsa? E se o verdadeiro poder não estiver nas mãos daqueles que controlam as regras, mas sim naqueles que ousam quebrá-las? Você não precisa seguir o manual que escreveram para você. Aliás, você nunca precisou. Os mais poderosos da história não esperaram autorização para agir. Eles simplesmente tomaram aquilo que já era deles. Enquanto a maioria das pessoas vive em loops repetitivos, aceitando qualquer migalha de reconhecimento que lhes dão, aqueles que realmente fazem a diferença são os que se recusam a ser previsíveis. Quando você para de pedir permissão e começa a agir, você tira o controle das mãos de quem se beneficia da sua submissão. E essa é a parte que assusta. Quando você percebe que pode criar suas próprias regras, as pessoas ao seu redor entram em pânico. Elas tentam te frear, te fazer duvidar, te empurrar de volta para a zona de conforto delas. Mas isso não é problema seu. O que elas sentem é apenas o reflexo do que você representa. Um lembrete de que o controle que elas tanto acreditavam ter nunca passou de uma ilusão. Pessoas previsíveis são fáceis de controlar. O sistema gosta delas. O mundo se sente confortável com quem segue o script, porque assim fica fácil prever seus próximos passos. Mas você não segue roteiro nenhum. Isso te torna um verdadeiro enigma. O maior erro que seus inimigos podem cometer é achar que sabem como você pensa, como você reage. Qual será seu próximo movimento? Porque a verdade é que você não se prende a padrões. Você se reinventa. Você age no seu tempo, do seu jeito, sem precisar da aprovação de ninguém. E isso é assustador para quem quer te controlar. Eles vão testar seus limites, vão tentar te colocar em caixinhas previsíveis, mas quanto mais tentam, mais frustrados ficam. A liberdade de ser imprevisível te dá uma vantagem imensa. Você nunca age como esperam. Você nunca reage como querem. Você mantém todos sempre incertos. E essa incerteza gera medo. Porque o medo do desconhecido é o maior medo do ser humano. E você, sendo o desconhecido, se torna incontrolável. A maior mentira que já te contaram é que você precisa ser escolhido. Escolhido para ser aceito, para ser valorizado, para ser bem-sucedido. Mas adivinha?
Os grandes nunca esperaram ser escolhidos. Eles se escolheram. O problema é que a maioria das pessoas cresce acreditando que precisa de aprovação para tudo, que só podem se sentir confiantes se alguém validar sua confiança, que só podem seguir um sonho se a sociedade disser que faz sentido. Mas isso é um jogo manipulador, porque quem espera a aprovação nunca se move, nunca age, nunca toma o que é seu por direito. O dia em que você parar de esperar permissão será o dia em que sua vida realmente começa. O mundo pertence a quem age, não a quem pede licença. E aqueles que já entenderam isso estão sempre à frente dos que ainda esperam um sim que nunca virá. Então a pergunta é: você vai continuar esperando ou vai finalmente se escolher? Já reparou como algumas pessoas parecem incomodadas com sua confiança, seu brilho, sua ambição? Elas disfarçam esse incômodo com piadas, críticas sutis, olhares enviesados. Mas por que isso acontece? Simples. Você é um espelho. Sua existência reflete para elas tudo o que poderiam ser, mas escolheram não ser. Quando você se recusa a viver dentro da caixa, você obriga os outros a olharem para as próprias limitações. E isso dói. É mais fácil tentar te diminuir do que admitir que nunca tiveram coragem de crescer. O mundo está cheio de pessoas que desistiram de seus sonhos, que aceitaram menos do que mereciam e que agora vivem justificando essa escolha. Elas te atacam não porque te odeiam, mas porque você as força a encarar a verdade que passaram a vida toda tentando evitar. Quando veem você crescendo, conquistando, ousando ser quem realmente é, a primeira reação delas não é inspiração, é medo. Medo de que suas desculpas não sejam mais válidas, medo de que talvez, só talvez, elas pudessem ter feito o mesmo e não fizeram. Em vez de usarem isso como um chamado para mudar, preferem projetar sua frustração em você. Mas aqui está o segredo. Isso não tem nada a ver com você. Você não é responsável pelas inseguranças dos outros. Você não precisa se diminuir para que eles se sintam maiores. Cada vez que tentarem fazer você duvidar de si mesmo, lembre-se de que essa batalha não é sua. Você não está competindo com eles. Eles estão lutando contra os próprios medos. E nesse jogo, a única resposta que você precisa dar é continuar crescendo. O mundo espera que você reaja, que explique, que se defenda, que entre no jogo das discussões intermináveis, das justificativas sem fim. Mas o verdadeiro poder não está nas palavras ditas, está no silêncio estratégico. Quando você aprende a não reagir, a não se explicar para quem não quer entender, a não se desesperar tentando provar seu valor, você descobre um segredo. O silêncio é a resposta mais poderosa que existe. O silêncio desconcerta, desarma, deixa os outros inquietos. Quando alguém te ataca esperando uma reação e você não dá nenhuma, o controle sai das mãos deles e volta para as suas. Eles esperam que você se irrite, que se defenda, que entre na arena da dúvida. Mas quando você apenas sorri e segue em frente, você os força a encarar o próprio vazio. A insegurança deles ecoa no silêncio que você impõe. Eles queriam que você se explicasse, mas agora são eles que precisam justificar por que estavam tão desesperados para te atingir. Em verdade é simples. Você não precisa gastar energia com o que não agrega. Quanto menos você se importa em convencer os outros do seu valor, mais evidente ele se torna. O silêncio, quando usado com inteligência, não é ausência de resposta. É a resposta mais devastadora de todas. Deixe que falem, deixe que tentem te provocar. No final das contas, quem tem certeza do próprio valor não precisa gritar para ser ouvido. Ser livre é um privilégio para poucos. Não porque a liberdade seja inacessível, mas porque a maioria das pessoas não tem coragem de bancá-la. O preço da autenticidade é alto. Ele cobra solidão, julgamentos e resistência.
Quando você decide ser verdadeiramente quem é, sem pedir permissão, sem seguir os padrões impostos, você se torna uma ameaça ao sistema que mantém a maioria das pessoas acorrentadas. O mundo espera que você se encaixe, que obedeça, que siga a rota estabelecida. Mas quando você diz não, quando escolhe pensar por si mesmo e traçar seu próprio caminho, você desmonta toda a ilusão de controle em que elas se apoiam. As pessoas se assustam com quem não pode ser domado. Se incomodam com quem não precisa de validação para seguir em frente. Elas se sentem desconfortáveis ao ver alguém que não depende da aprovação alheia para existir plenamente. Isso acontece porque a maioria vive sob regras invisíveis, acreditando que precisam da aceitação dos outros para serem felizes. Então, quando encontram alguém que simplesmente é, sem precisar ser autorizado, sem medo de ser julgado, sentem-se confrontadas. Você se torna um lembrete vivo de que a liberdade sempre esteve ao alcance delas, mas que por escolha própria decidiram não agarrá-la. E é por isso que tentam te fazer duvidar. Dizem que você está exagerando, que deveria ser mais humilde, que precisa se encaixar para ser aceito. Mas a verdade é que essas palavras não são sobre você, são sobre elas. Cada crítica, cada tentativa de te diminuir, cada olhar de reprovação carrega um peso que não é seu. Elas querem te fazer sentir que está errado, porque se admitirem que você está certo, precisarão encarar o fato de que desperdiçaram suas próprias vidas seguindo um roteiro que nunca questionaram. Então, ao invés de se inspirarem, tentam te puxar de volta. Mas aqui está o segredo. Liberdade verdadeira não é para quem busca conforto. É para quem está disposto a pagar o preço de ser incompreendido, de andar sozinho por um tempo, de enfrentar olhares desconfiados. É para quem entende que ser aceito pela multidão nunca valerá mais do que ser fiel a si mesmo. Você não está aqui para ser domesticado, moldado ou contido. Você está aqui para ser exatamente quem nasceu para ser. E se isso incomoda os outros, então talvez seja a prova de que você finalmente encontrou sua verdadeira força. O maior truque do controle não é a força bruta, não são as ameaças explícitas. É a semente da dúvida plantada no seu próprio coração. O mundo não precisa te impedir fisicamente de crescer se conseguir te convencer de que você não é capaz. Eles não precisam trancar portas se te convencerem de que você nunca deveria tentar abri-las. Essa é a estratégia mais antiga de todas. Fazer você se questionar, se sentir insuficiente, pensar que talvez ainda não esteja pronto. E acredite, esse jogo da dúvida é cruel. Porque se você cair nele, será seu próprio carrasco. A dúvida não chega gritando, não aparece como um bloqueio óbvio. Ela vem disfarçada de preocupação dos outros, de conselhos aparentemente inocentes, de pequenos comentários sutis. Será que isso é para você? E se você falhar? Talvez você esteja indo rápido demais. Essas palavras parecem inofensivas, mas são veneno puro. São a forma mais eficiente de fazer você pisar no freio sem que ninguém precise te forçar a isso. Porque uma vez que a dúvida se instala, você começa a hesitar. E a hesitação é o primeiro passo para a desistência. Mas eis a verdade que poucos querem admitir. Ninguém que já conquistou algo grande tinha certeza absoluta de que ia dar certo. Ninguém que se destacou no mundo esperou o momento perfeito, a segurança total, a garantia do sucesso. Eles simplesmente agiram, ignoraram as vozes do medo e se jogaram. O que separa os que vencem dos que ficam para trás não é a ausência de dúvida, mas sim a decisão de não dar poder a ela. Aqueles que tentam te fazer hesitar não estão preocupados com você, estão preocupados consigo mesmos. Porque se você provar que é possível seguir sem medo, eles terão que admitir que sempre poderiam ter feito o mesmo, mas escolheram não fazer.
Então, da próxima vez que tentar implantar incerteza em sua mente, olhe para dentro e pergunte a si mesmo: essa dúvida é realmente minha ou é uma sombra projetada por quem nunca teve coragem de tentar? Não carregue o medo dos outros. Não deixe que a insegurança alheia se torne uma corrente em seus pés. Você já sabe o que precisa fazer e agora só precisa ter a coragem de seguir em frente, sem olhar para trás. A busca pela aceitação é uma armadilha silenciosa que prende mais pessoas do que qualquer prisão física. Desde cedo ensinam que devemos ser agradáveis, nos encaixar, seguir normas invisíveis para sermos aceitos pelo grupo. Mas o que ninguém te diz é que essa busca nunca tem fim. Quanto mais você tenta agradar, mais demandas surgem. Quanto mais se molda para caber nas expectativas alheias, menos espaço sobra para ser quem realmente é. Você vira um reflexo dos outros, um fantasma da sua própria essência. Mas e se eu te dissesse que o momento em que você para de buscar aceitação é o momento em que você realmente começa a viver? Pense nos grandes nomes da história, nos revolucionários, nos que quebraram paradigmas. Nenhum deles foi unanimemente aceito. Na verdade, a maioria foi rejeitada, criticada, desacreditada. Mas isso nunca os parou, porque eles entenderam uma verdade simples. A aceitação da maioria não significa nada. O respeito, a influência e o verdadeiro impacto nunca vieram de agradar a todos, mas de ter coragem de seguir sua própria visão, independentemente do que o mundo pensasse. Enquanto uns perdiam tempo tentando ser amados, eles estavam ocupados criando algo que ninguém poderia ignorar. E é aqui que a grande reviravolta acontece. Quando você para de se preocupar com o que os outros pensam, algo mágico acontece. Você se torna imparável. As críticas deixam de te atingir, porque você entende que elas vêm de perspectivas limitadas. A rejeição não te abala, porque você percebe que não precisa da aprovação de ninguém para continuar. E, de repente, aqueles que antes te olhavam com desdém começam a te respeitar. Não porque você tentou conquistá-los, mas porque perceberam que você não precisa deles. O respeito real não é dado a quem pede, é conquistado por quem se mantém firme, mesmo diante das adversidades. Então, a escolha é sua: continuar vivendo em função dos outros ou finalmente tomar posse da sua própria existência. O dia em que você decidir que sua autenticidade vale mais do que a aceitação de uma multidão vazia, será o dia em que você se tornará imparável. Porque, no final das contas, o mundo não respeita aqueles que se curvam para agradar. Ele respeita aqueles que seguem em frente com ou sem aplausos. Nem todo mundo está preparado para caminhar ao seu lado. Quanto mais você cresce, mais percebe que algumas pessoas simplesmente não conseguem acompanhar seu ritmo. No começo, isso dói. Você se pergunta por que aqueles que diziam te apoiar agora se afastam, por que certas amizades se tornam distantes, por que algumas pessoas começam a te olhar com ressentimento. Mas com o tempo, você entende. A solidão não é um castigo, é um filtro. O topo é um lugar estreito porque poucos estão dispostos a pagar o preço para chegar lá. Não é pessoal, não é injusto. É apenas a natureza de quem escolhe não se conformar. A verdade é que a maioria das pessoas prefere a segurança da mediocridade ao desconforto do crescimento. Elas vivem cercadas de distrações, de desculpas, de padrões que foram condicionadas a seguir. E quando veem você quebrando esse ciclo, isso as confronta. Você se torna uma lembrança viva de que elas poderiam ter feito mais, mas escolheram não fazer. Em vez de se inspirarem, preferem se distanciar. Em vez de evoluírem, tentam te fazer parar. Mas essa jornada nunca foi sobre elas, sempre foi sobre você. E por mais difícil que seja, chegará um momento em que você precisará soltar algumas mãos para continuar subindo. Mas aqui está o segredo que poucos entendem: o caminho solitário é apenas temporário.
Aqueles que não suportam sua luz ficarão para trás, mas os que realmente pertencem ao seu nível irão te encontrar lá em cima. O universo não deixa ninguém que nasceu para ser grandioso caminhar sozinho para sempre. Então, siga sem medo, continue se tornando a melhor versão de si mesmo. E lembre-se, perder algumas pessoas ao longo do caminho não significa que você esteja errando, significa que você está avançando. Desde que você era pequeno, tentaram te ensinar a se encaixar. Diziam que ser discreto era uma virtude, que sonhar grande era arrogância, que querer mais era ingratidão. Eles queriam que você se conformasse, que vivesse dentro das margens, que seguisse o fluxo sem questionar. Mas e se eu te dissesse que tudo isso foi uma grande mentira? Que você nunca foi feito para ser pequeno, para se esconder, para se calar? Que, na verdade, você foi feito para mudar tudo? A sociedade teme aqueles que não podem ser controlados. E nada é mais perigoso para o sistema do que uma pessoa que se conhece, que entende seu próprio valor e que age sem medo. Você tem um impacto no mundo, quer perceba ou não. Suas ideias, suas palavras, sua presença, tudo isso molda a realidade ao seu redor. E o que assusta os outros não é o que você já conquistou, mas o que ainda pode conquistar. Eles veem em você um poder que talvez você mesmo ainda não tenha enxergado. E por isso tentam te conter antes que você perceba do que realmente é capaz. Mas agora você sabe. Agora você entende que não há mais espaço para se diminuir. Que seu papel não é se adaptar ao que esperam de você, mas sim quebrar as regras que nunca fizeram sentido. Você não precisa da permissão de ninguém para ser grandioso. Não precisa pedir desculpas por sonhar alto. Você nasceu para desafiar, para provocar mudanças, para ser um ponto de ruptura no velho sistema. Então pare de hesitar, pare de se esconder. O mundo não precisa de mais pessoas comuns. Ele precisa de mais pessoas como você.